Vamos então resolver a ficha 5 do caderno de atividades relativas a potências de expoente natural. E o enunciado da primeira questão diz-nos assim, o seguinte: completa a seguinte tabela. Damos aqui, temos aqui várias questões. Temos a potência, propriamente dita, a base, o expoente, a leitura, como é que se lê em linguagem natural a potência, o produto de fatores iguais, a representação, portanto, da potência sob a forma de produto de fatores iguais e o valor da potência. Portanto, portanto, há aqui partes a preencher em função de cada uma das questões. Vamos resolver uma a uma. Na primeira temos a base 3 e o expoente 5, portanto a potência é 3 à quinta, é um produto de fatores de 5 fatores iguais a 3, cujo valor é 243. Como é que se lê esta potência? É, portanto, 3 à quinta potência, ou 3 elevado a 5. A segunda questão diz, dá-nos a potência 5 sétimos ao cubo. Portanto, a representação em termos de produto de fatores iguais são um produto de 3 fatores iguais a 5 sétimos, né? cujo valor é igual a 5 vezes 5 vezes 5, portanto 125, sobre 7 vezes 7 vezes 7, 343. Portanto, a base é o 5 sétimos, uma potência de base fracionária, e o expoente é 3. Como é que se lê isto? 5 sétimos ao cubo, ou 5 sétimos elevado a 3. Ou ainda 5 sétimos elevado à terceira potência, né? A terceira questão dá-nos a base 6 onzeavos e dá-nos o produto de fatores iguais, 6 onzeavos vezes 6 onzeavos. Portanto, nós verificamos aqui que o expoente é 2, portanto, porque temos um produto de potência de fatores, 2 fatores iguais, portanto significa que o expoente é 2. Logo, a potência, como é que se representa? É uma potência de base fracionária, é 6 onzeavos ao quadrado. Como é que se lê? 6 onzeavos ao quadrado ou 6 onzeavos elevado a 2. A outra questão é, temos base igual a 0,2, expoente igual a 4, portanto é um produto de 4 fatores iguais a 0,2, portanto ou seja, 0,2 à quarta, o que dá 0,0016. Porque temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Quantas casas decimais? Temos 1, 2, 3, 4. Portanto, 1, 2, 3, 4. Quase 4 casas decimais. Portanto, como é que se lê esta potência? 2 décimas à quarta ou 2 décimas elevado a 4. O caso seguinte dá-nos o expoente 2 e o valor da potência igual a 25,81. Portanto, o que nós sabemos é que temos um produto de 2 fatores iguais, não sabemos quais, mas cujo valor é igual a 25,81. Qual é o número que multiplicado por si próprio dá 25? É exatamente 5. Qual é o número que multiplicado por si próprio dá 81? É 9. Portanto, a potência é uma potência de base 5 nonos elevado ao quadrado, uma potência de base fracionária. Como é que se lê? 5 nonos ao quadrado, ou 5 nonos elevado a 2, ou ainda 5 nonos elevado à segunda potência. Temos então o exercício número 2 da ficha 5 do caderno de atividades. E o enunciado diz o seguinte: escreve sob a forma de potência estes produtos que estão aqui. Portanto, vamos ver caso a caso. Quando nós queremos transformar um produto, representar um produto de fatores por uma potência, há uma coisa que nós temos que verificar. Temos que verificar se esse produto é um produto de fatores iguais. Porque se não for, não pode ser representado por uma potência. Se for um produto de fatores iguais, então nesse caso sim, podemos representar por uma potência. No ponto 1, por exemplo, 9 quintos vezes 9 quintos, nós temos no fundo um produto de 2 fatores iguais a 9 quintos. Portanto, é 9 quintos, que é o fator que se repete e que se repete 2 vezes. Portanto, 9 quintos ao quadrado. E porquê é que leva parênteses? Porque este ao quadrado tem que afetar o numerador e o denominador da fração. Por isso é que metemos o parêntese. No ponto 2 temos um produto de 3 fatores igual a 1.2. 1.2 vezes 1.2 vezes 1.2. Isto é, temos 1.2 elevado ao cubo. Neste caso não é preciso parêntese, porque a base é um único número. É decimal, mas é único, né? Não é uma fração. E, portanto, não necessita de parênteses. Na linha 3 temos 10 levantado a 23 vezes 10.23 vezes 10.23 vezes 10.23 vezes 10.23, portanto 4 vezes.
nós temos uma potência de 10.23 elevado a 4, isto é, temos um produto de fatores iguais a 10.23 que se repetem 4 vezes. Na linha 4 temos um meio que se repete 5 vezes, isto é, a base é 1 meio, o expoente é 5, e não esquecer que é necessário o parênteses, né? Se puséssemos só o 5 em cima, estava a afetar só o numerador e não o denominador. À linha 5 temos 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3, e vamos analisar isto por 2 métodos. Vamos separar num produto 3 fatores iguais, portanto neste caso podemos separar, como o número de fatores em cima é igual ao número de fatores em baixo, nós podemos dizer que 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Né? Podemos formar pares com o numerador e o denominador. Então, neste caso, nós temos um produto de 3 fatores iguais a 2 terços, por isso é que é a base, que aparece 3 vezes, que se repete 3 vezes, portanto 2 terços ao cubo. O segundo método seria transformar o numerador numa potência e o denominador numa potência e depois tentar simplificar os dois. Neste caso temos 2 ao cubo, a dividir por 3 ao cubo. Pelo inverso da regra da potência de base fracionária, nós sabemos que quando nós temos um numerador e um denominador sujeitos afetados pelo mesmo expoente, podemos pôr entre parênteses a fração portanto, elevado ao mesmo expoente, neste caso a 3. Né? Se temos 2 ao cubo, dividir por 3 ao cubo, este expoente 3 é comum, pode passar para fora e, portanto, influencia a fração como um todo. O 2.6 temos 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 sobre 9. Podemos simplificar, podemos decompor este 9 em 3 ao quadrado, né? Que é 3 vezes 3. E podemos analisar isto exatamente dos dois métodos, tentar dividir isto em 2 fatores. Porque é 2? Porque nós em cima temos 4 e aqui temos 2, portanto podemos agrupar 2 para 1, 2 para 1. Portanto, neste caso será 7 vezes 7 sobre 3, vezes 7 vezes 7 sobre 3, ou seja, 49 sobre 3 ao quadrado. Ou então transformar o numerador e o denominador em potências, 7 à quarta sobre 3 ao quadrado, e tentar caminhar no sentido contrário da regra da potência fracionária, de base fracionária. Neste caso, o 4 pode ser composto como 2 vezes 2, portanto fica 7 levantado a 2 ao quadrado, sobre 3 ao quadrado. No fundo, nós temos expoentes iguais, que é o quadrado aqui e este quadrado, temos a base, o numerador que é 7 ao quadrado e o denominador que é 3. Portanto, podemos pôr 7 ao quadrado dividido por 3, portanto a fração 49 terços elevado ao quadrado. À linha 7, temos um produto de 6 fatores iguais a 0.05, no fundo a 0.05 levantado a 6. À linha 8 temos 3 fatores, cada um dos quais é uma soma, 10 mais 0.5, portanto a base é 10 mais 0.5 elevado ao cubo. Não é? Portanto, o fator que se repete é 10 mais 0.5. E repete-se quantas vezes? 1, 2, 3. Por isso é que está ali 3 vezes. Exercício 3 da ficha 5 do caderno de atividades. Nós, no fundo, o enunciado manda-nos calcular cada uma destas potências. Temos aqui 10 situações que vamos calcular uma a uma. A situação 1, temos 1 quarto ao cubo. Portanto, pela regra da potência, sabemos que 1 quarto ao cubo é 1 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Neste caso, 1 ao cubo, 1 levantado a qualquer número é 1, 4 ao cubo, neste caso, é 64. Portanto, é 1 sobre 64. A linha 2, temos 1 décimo à quarta. No fundo é exatamente a mesma coisa, 1 à quarta dividido por 10 à quarta. 10 à quarta é 1 sobre 10 mil. Né? 1 sobre 10 mil é 4 zeros. Portanto, temos um produto de 4 fatores iguais a 10, temos 4 zeros, portanto aqui vamos ter 4 zeros também. A linha 3 temos 0.5 ao cubo, é 0.5 vezes 0.5 vezes 0.5. Podemos calcular isto, os primeiros dois fatores, 0.25, depois vezes 0.05 dá 0.0125. 3 casas decimais, porquê? Temos aqui uma casa, mais 2, mais 3. Portanto, 3 casas decimais, ali também temos que ter 3. A linha 4, 7 terços ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, ou seja, 49 nonos. 3 à quinta é 0.2 à quarta, é um produto de 4 fatores iguais a 0.2. Podemos multiplicar 2 a 2 cada um. Vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por isso é que estão aqui 4 casas decimais. A linha 6 temos 3 à quarta ao cubo, é 3 ao cubo dividido por 4 ao cubo.
calculando o numerador, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. A linha 7 temos 1 mais 1 quinto ao quadrado. Temos que resolver primeiro a adição que não tem o mesmo denominador. Neste caso, o mínimo múltiplo entre 1 e 5 é 5, portanto fica 5 vezes 1 mais 1 sobre 5 dá 6 quintos ao quadrado. 6 quintos ao quadrado é 6 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, ou seja, 36 sobre 25. À linha 8 temos 2 menos 1 terço ao quadrado, temos que resolver a subtração. Mínimo múltiplo entre 1 e 3 é 3, fica 3 vezes 2, 6, menos 1, 5, 5 terços ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, 25, sobre 9, 25 nonos. A linha 9 temos 2 terços menos 1 meio, resolver também o mínimo múltiplo entre 3 e 2 é 6, neste caso fica 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, 3, portanto 4 menos 3 dá 1 sexto ao quadrado, 1 sexto ao quadrado dá 1 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 36. A linha 10 temos 10 sétimos menos 1, mínimo múltiplo entre 1 e 7 é 7, obtemos 3 sétimos, não é? 10 menos 7 sobre 7 dá 3 sétimos, ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27 sobre 343. Exercício 4 da ficha 5 do caderno de atividades, comparação de potências. O enunciado manda comparar os números utilizando os sinais maior, menor ou igual. Vamos ver, temos 6 situações, vamos ver caso a caso. 4 a 1 temos 4 ao cubo e 3 à quarta, portanto as potências têm bases e expoentes diferentes, portanto temos que calcular os valores. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4 é 64 e 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81, portanto 64 é menor que 81, ou seja, o 4 ao cubo é de ser menor que 3 à quarta. A linha 2 temos 10 ao quadrado e 100. Ora, como nós sabemos que 100 é igual a 10 ao quadrado, então 10 ao quadrado há de ser igual a 100. Portanto, isto é a mesma coisa. A linha 3 temos 0 ao cubo e 0 à sétima. Sabemos que qualquer número levado a 0, um número 0 levado a qualquer número é sempre igual a 0. Que seja quase o número de fatores que existam, neste produto em que o fator comum é 0, o seu resultado é sempre 0. Então 0 ao cubo é igual a 0 à sétima. A linha 4 temos 2 à quinta ao quadrado e 5 meios ao quadrado. Então neste caso o que é que nós temos potências com o mesmo expoente, mas bases diferentes. Então nós vamos ter aqui um produto de dois fatores iguais a 2 quintos e aqui temos um produto de dois fatores igual a 5 meios. Quando multiplicamos um número maior que 1 por si próprio, o produto é maior do que os fatores. Ao contrário, quando multiplicamos um número menor que 1 por si próprio, o produto é menor do que os dois fatores. Então, se aqui nós temos um produto que é um valor, uma fração que representa um valor, uma fração própria que representa um valor menor que 1, aqui temos uma fração imprópria maior que 1. Então, sabemos que 2 quintos é menor que 5 meios, mas quando levamos ao quadrado, este 2 quintos torna-se menor ainda e este 5 meios torna-se maior ainda. Portanto, o resultado é 2 quintos ao quadrado é menor que 5 meios ao quadrado. Portanto, como nós verificamos aqui, portanto, este valor é menor que 1, este valor é menor que 1. Quando nós multiplicamos este valor por si próprio, nós reduzimos ainda o valor, 2 quintos é menor que 2 quintos ao quadrado. E, portanto, 5 meios é maior, 5 meios ao quadrado é maior que 5 meios ao quadrado. Portanto, o que significa que se este valor era menor que este, ao quadrado de cada um deles ainda fica menor ainda. Portanto, a relação reforça-se. Portanto, a linha 5, nós temos um meio ao quadrado e um meio ao cubo. Já verificamos anteriormente que quando temos um número menor que a unidade, que é o caso deste e o caso deste, à medida que multiplicamos pelo próprio, ele vai reduzindo, não é? Portanto, um meio ao quadrado um meio é igual, neste caso é igual a 1 meio. Quando multiplicamos por 1 meio por 1 meio, torna-se menor. E aqui, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio torna-se menor ainda. Portanto, não há dúvida que este 1 meio ao quadrado é maior que 1 meio ao cubo, não é? Nós verificamos aqui. Porque 1 meio vezes 1 meio é igual a 1 quarto e 1 meio ao cubo é 1 oitavo. Portanto, 1 quarto é maior que 1 oitavo. Logo,
a relação que existe entre estes dois membros será 1 meio ao quadrado é maior que 1 meio ao cubo. À linha 6 temos 5 meios ao quadrado e 5 meios ao cubo. Neste caso temos a relação inversa, isto é, quando o número é maior que a unidade, à medida que multiplicamos por ele próprio, ele vai aumentando. Portanto, o que é que nós verificamos? Que 5 meios ao quadrado, que é igual a 25 quartos, é menor do que 125 sobre 8, não é? Que é 5 meios ao cubo. Isto porquê? Porque 5 meios ao quadrado aumenta, portanto, quando nós multiplicamos 5 meios por 5 meios, o valor que nós obtemos é superior, o 5 meios ao quadrado é superior a 5 meios, quando nós multiplicamos 5 meios ao quadrado por 5 meios, ele aumenta ainda mais. Portanto, o primeiro membro à medida é menor que o segundo membro. Neste caso, 5 meios ao quadrado é menor que 5 meios ao cubo. Não é? Aliás, verificamos aqui que 5 meios ao quadrado é 25 quartos, 5 meios ao cubo é 125 sobre 8. Logo, este valor é menor do que o valor que aparece no segundo membro.